Vamos começar mais uma aula de inglês. O assunto a ser tratado hoje é o conteúdo que está na sexta apostila, Hours. Vamos aprender um pouquinho sobre as horas em inglês. Como se fala a hora em inglês, como se escreve, como se faz a frase, o que é empregado. Normalmente, para acompanhar as horas no contexto, na frase, sempre vem essas palavras e expressões aqui, olha, que é o day, today, yesterday, the day before yesterday, está aqui, tem aqui significado, tomorrow, the day after tomorrow, morning, afternoon, evening, night, tonight, midday, at noon, midnight, at midnight. Para você fazer pergunta sobre as horas, existem diversas formas. Mas a que mais utilizada é essa primeira aqui, mas eu vou mostrar todas, é bom conhecer todas, porque pode aparecer uma outra forma de pergunta e você já sabe que é sobre as horas. Que a primeira é essa aqui, olha. What time is it? Olha, que horas são? É a mais comum, é a mais utilizada. Então, basta vocês focarem nessa aqui, mas é importante conhecer as outras. Continuando aqui. What is the time? Have you got the time? Está aqui o significado. Do you have the time? Could you tell me the time? What is the time? Então, são essas formas de se perguntar as horas em inglês, mas vocês foquem nessa aqui, olha. What time is it? Essa aqui é a mais comum. No inglês britânico, existem essas duas formas também, diferentes aqui. What time do you make it? What do you make the time? São essas outras formas aqui. Diferença aqui de escrever, de representar as horas numéricas em inglês. Do inglês americano para o inglês britânico. Porque no americano, eles utilizam 2 pontos para separar a hora do minuto. E o inglês britânico utiliza o ponto. Aqui no Brasil, nós utilizamos aquela forma de 24 horas. Em inglês, não. No inglês é somente de 12 horas. Então, se aqui a gente fala, por exemplo, 13 horas, lá eles dizem uma hora da tarde. 14 horas aqui, 2 horas da tarde. É dessa forma. Para você falar as horas em inglês, construir a frase, faz necessário você usar aquele pronome pessoal neutro, que é o it, que significa ele ou ela, que é utilizado para coisa, objeto, qualquer ser, menos pessoa. Seguido do verbo to be no present tense, que é a forma is. Ela pode vir também na forma abreviada, ó. It is ou it is. Então, veja aqui como ficou no exemplo. Aqui, olha, 4 horas e 35 minutos. Olha aqui, ó. Como que ficou aqui, olha. Você emprega o it, is, o número. Para isso, vocês têm que conhecer os números ou ter uma lista de números aí quando vocês forem fazer as atividades. Que vocês têm que empregar os números por extenso aqui para responder as horas em inglês. Olha, 4:35. Olha só, 35. It's 4:35. São o quê? São 4:35. 7:20, hora e minuto. Como ficou aqui, ó. Você utiliza o pronome sempre, o verbo to be na forma is, present tense, pode fazer abreviado. O número correspondente à hora, ó, 7:20, 20, ó. It's 7:20, são 7:20. Para você, quero mostrar aqui neste exemplo, o que você pode empregar para responder as horas. Para a hora exata, 7 horas, 8 horas, 9 horas,
você utiliza o o'clock. Então, por exemplo, são 8 horas. Então, você vai falar it's 8 o'clock. Vendo? São 8 horas. Aqui está dividido, e esse have e past é quando você utiliza referente ao depois meio-dia e depois do meio-dia. Então, aqui nós temos aqui da esquerda, você pode utilizar quarter, que essa palavra aqui, ela representa um quarto de hora. Por exemplo, 9h15, 15 para as 9, aí você utiliza o quarter. E o to também pode ser utilizado. Isso aqui é o to antes do meio-dia, tá? Quarter é um quarto de hora, tanto vai ser antes do meio-dia quanto depois do meio-dia. Também vai indicar um quarto de hora. Por exemplo, sempre o 15, 9h15, 8h15, 15 para as 8 e assim. 15 para as 8 você usa o quarter antes, né? E 8h15 usa o quarter depois. E past, né? Past indica passado. Então, você vai utilizar depois do meio-dia. E half, sempre quando é meia, 2h30, 3h30, você usa o half. Então, observem aqui nos exemplos as formas de você dizer a hora, tá? Como eu já informei, você vai utilizar o o'clock quando for hora exata, 100 minutos. Aqui, por exemplo, ó, 3 horas. Como você faz? It's 3 o'clock. São 3 horas. Número por excesso. 9 horas. It's 9 o'clock. Veja aqui, ó. Essa aqui é a forma mais comum de você responder a hora exata. Agora vamos para, ó, essa palavra aqui, ó, past, né? Que é utilizada para indicar minutos. Antes do 30, antes do meio. Então, veja como ficou aqui, ó. Olha só. 6h20. Ó, 6h20. Antes do... Ó, não é 6h30, não é 6h30, 6h20. Então, antes, né? Aí, você utiliza aqui, ó. Essa forma aqui, it's 6:20, ó. It's 6:20. 6h20, forma mais comum. Ou pode dizer, falar também. It's 20 past 6. It's 20 past 6. Ou seja, 20 minutos passados das 6. Essa forma que você pode empregar também. Outro exemplo. Ó, 8h10. It's 8:10. Forma comum, ó, sempre utiliza começando com it e o verbo aqui. Número por extenso, 8h10. Ou então, você pode dizer 10 minutos passados das 8. Ó, como que fica? Aí você usa o past antes da hora. Ó. It's 10 past 8. 10 minutos passados das 8. O que é a expressão past? Olha só. Como que vai ficar? Usado para indicar os minutos antes do 30. Continuando aqui, ó. 6h20. 8h10. Isso aqui já foi exemplificado. Agora eu quero mostrar para vocês essa expressão aqui, ó. A quarter. Que é usado para quê? Para indicar um quarto. O que é um quarto da hora, né? Quando é 15, indica 15. 8h15, 9h15, 15 para as 8. É um quarto de hora. Aí como você pode usar? Ó, 3h15, 8h15. Veja como ficou isso aqui, ó. It's, sempre começando com essa expressão, com o pronome e o verbo. It's 3, ó, 3. Aqui é a forma mais comum, ó. It's 3:50. Veja só. São 3h15. Ou então, você utilizando quarter. A quarter. It's a quarter past 3. Então, aqui, ó, são
15 minutos passadas das 3. Tá vendo? A quarter past. Você pode utilizar isso aqui. Outro exemplo, ó. 8:15. It's 8:50. Veja só como ficou aqui, ó. Essa aqui é a forma básica. Então, você pode empregar essa também, ó. It's a quarter past 8. São o quê? São 15 minutos passados das 8. Aqui 15 passados das 3, aqui 15 passados das 8. São formas diferentes de você responder a hora. Vamos aprender para, se aparecer uma forma dessa, já sabe como que é. E também, como eu já falei que aqui a gente utiliza diretão, né, horário 24 horas, das 6 às 23 horas, lá eles, para fazer essa diferença, antes do meio-dia, depois do meio-dia, eles utilizam essas letras aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, AM, PM, essa aqui, ó, antes e depois, antes do meio-dia, depois do meio-dia. Então, 9 horas, por exemplo, aqui é antes, não é? Então, você pode usar It's 9 a.m., uma outra forma. Ou então, aqui está abreviada, já apareceu abreviado. Ou então, a forma exata. It's 9 o'clock in the morning. Ou seja, são 9 horas da manhã. Aqui, ó, 9 horas, hora exata. Então, tem essas formas aqui, ó. Essa forma aqui, que usa AM. Ou então, o o'clock aqui, ó, depois do número, hora exata. Outro exemplo, ó, 10 horas. It's 10 p.m. Ó, ó, aqui 10 horas. Você tem que informar direitinho se é aqui 10 horas, mas você tem que dizer se é manhã ou noite. Aqui está dizendo que é depois do meio-dia, então 10 da noite, ó. It's 10 p.m. Ou então você faz a frase completa. It's 10 o'clock in the morning. Ou seja, são 10 horas da noite. Essa forma aqui é bem prática para você informar. Deixar claro se é de manhã ou se é da noite. A expressão half past, ó, half past. Esse aqui é para indicar sempre quando o relógio está meia hora, 30 minutos. Olha novamente a forma comum utilizada, olha, o it, o is, o número correspondente à hora. It's 8:30, veja só, 8:30, ou então você pode usar essa aqui, ó, it's half past, essa expressão antes do número aqui, ó, você pode utilizar. São 30 minutos passados das 8, ó. 30 minutos. Então, isso aqui corresponde aqui, ó. Half past. Ou 30 aqui, ó. Se você utilizar, a pessoa já sabe o que é referente a meia hora. Outro exemplo, ó. It's 11:30. Ou então, isso aqui é a forma correta, né? A forma mais comum. Que você usa. E sempre começa, né? Com it, o is e o número. Ou então, olha. It's 11:30. O que é isso aqui? Não apareceu mais o 30 aqui, ó. 30. Apareceu o quê? Half past. Que representa esse 30. Outra expressão que você pode utilizar é o to. Que depois do... Você pode utilizar em vez de... Você pode utilizar o to em vez dessa expressão past aqui, olha. Vamos para o exemplo aqui. 8:45. 45 minutos passados das 8, ó. It's 8:45. Veja só. São o quê? 8:45. Ou então você pode usar It's 8:45. São o quê? 45 passado das
das 8. Aqui nós temos, ó. It's 8:40. Então, você pode utilizar a expressão to aqui também, ó. Mas a forma mais comum que vocês podem estar focando é essa aqui, ó. It's 8:40. Essas outras formas só para vocês conhecerem como que é.